E aí, galera, estamos aqui, obviamente, mais uma vez, fica redundante, mas é sempre legal falar, chamar vocês aqui. Então eu, Marcelo Noronha, nosso amigo Marco Aleixo, para falar sobre um assunto, eu acho ele um pouco polêmico. O que você acha, Marcão? É sempre uma polêmica, sempre uma polêmica. IA é software? Se IA não é software, como é que eu lido com a expectativa do cliente que nunca fez a implementação de um algoritmo de inteligência artificial e vem conversar com a gente com o papo de quem fez implementação de software? É muito louco, você concorda, Marcão? Putz, demais. Então, assim, eu acho que pra gente começar aqui, né, da mesma maneira que a gente vem fazendo todos os nossos vídeos, como é que eu lido com essa expectativa do cliente, Marcão? Tá. Realmente, acho que quando nós vemos sobre IA, principalmente na internet, nos posts do LinkedIn, é sempre aquela uau, que faz tudo, que deixa de fazer, e parece até que é mágico. Parece que vem de forças, né? Não é isso, né, cara? Exato. Então, isso é uma das primeiras coisas que, com a experiência, com o desenvolvimento ou do nosso lado mais técnico, que normalmente faz o projeto, ou de quem compra um projeto, a primeira coisa que a gente sempre bate é a expectativa mesmo, né? Como que eu alinho? E aí eu acho que a principal diferença é que, na verdade, os dois têm algo em comum. Os dois entregam uma automatização, uma melhoria em um processo e assim por diante. Mas a forma como é construído é muito importante. E também o objetivo final, ele não pode ser tão absurdo assim, tão sonhador assim de início, porque senão não vai para frente. Porque às vezes se você for analisar, uma IA, ela consegue fazer o que teoricamente é absurdo. Ou então, o seu sonho final. Se você olha tecnicamente, você fala, não, beleza, consigo treinar uma IA que faz isso. Só que o passo a passo para isso ser concluído, se você fizer de uma vez só, o projeto não sai, né? Então eu acho que é importante saber muito bem dividir os processos, do que, às vezes o problema não é só o que quer, sabe? Mas sim como dividir. Às vezes tem que quebrar em processos menores. Acho que normalmente um software você sempre começa sabendo o todo. Pô, no final eu vou ter um sistema que faz tudo isso. E aí você já faz o software como um todo. Normalmente eu nunca projetei um software para valer, mas um pouco da experiência que eu tenho é isso. Você já consegue desenhar o caminho como um todo. Às vezes na IA, no meio do caminho você precisa mudar. Então se você não fizer faseado, você vai ser surpreendido. Acho que esse é um ponto. Então a gente pode dizer que isso hoje é o que mais ocorre, é o que a gente mais vê de falha em projetos de implementação de inteligência artificial, certo? Então, eu acho que talvez um caminho que a gente possa, e uma abordagem que a gente pode ter aqui nesse vídeo, Marcão, é falar, né? O software, ele consegue automatizar os processos, né? Então, você pega um processo de uma empresa, você quer que aquilo tenha uma performance, alguma coisa do gênero, você tem pessoas trabalhando, você vem, coloca um software, implementa um software, aquilo melhora, entre aspas, o dia a dia da empresa e das pessoas que trabalham ali, né? Obviamente que quando você coloca um software, você gera dados, né? Dados daquele processo, alguma coisa do gênero. Se eu começo a estruturar os meus dados, eu sei onde esses dados estão, eu posso olhar, né, para fazer uma implementação de inteligência artificial, de um algoritmo, para começar a cuidar daqueles dados. E o cuidar da maneira gerar insights, extrair informação, fazer correlação de informação e assim por diante, certo? Perfeito. Eu acho que a gente teve até um papo com um aluno de 2 a 2 esses dias, né, numa mentoria lá, que o processo, ele tinha uma visão bem clara do que ele queria como final. E ele falava, meus softwares aqui internos, eles têm capacidade de gerar os dados para a IA conseguir consumir. Então isso é um ponto importante. Se você não tem nem a forma de entrada de dados para a IA organizada e nem onde a IA colocar o resultado, isso já é um problema, porque a IA sem dado ela não funciona. Se você tiver os dados jogados e perdido, entra lixo e sai lixo, esse é o termo que a gente usa numa IA. E depois, beleza, conseguimos treinar a IA aqui depois de 6 meses de projeto, só que eu não tenho nem onde pôr. O resultado que ela vai me gerar, eu vou mandar por e-mail
aí os funcionários vão ter que ficar abrindo o e-mail, ou então isso vai ser enviado, sei lá, por qual motivo, e isso no fundo não gera um ganho na performance daquele setor, daquele pipeline específico, porque não está organizado o suficiente, né? Então isso é um ponto importante também. Os objetivos aí, eu acho que o software é bem diferente nessa questão de automação de processo e tal. Acho que um complementa o outro, é como se a IA estivesse sentada em um bom software, e não o inverso, ou sem o software normalmente não dá. Isso é que eu acho legal, né? Muita gente aqui anda falando, né, que a IA vai substituir o software. A gente sabe que em algumas situações vai acabar acontecendo, né? Você vai conseguir juntar várias técnicas de inteligência artificial e tem softwares que vão perder, acho que até a sua razão de existir. A gente já viu isso acontecer em alguns aspectos, porém não vão ser em todos, né? Uhum. E a IA não gera dados, né? Ela vai gerar ela trabalha os dados, ela trabalha essas informações. E através disso você tem que pegar esses dados que ela gera, de dados que ela processou, ela vai ter que também disponibilizar em algum software, né? Eu acho que isso fica interessante para as pessoas entenderem e tirarem esse receio, né? Esse medo que elas estão. Ai meu Deus, lutei tanto para ter esse software aqui dentro da empresa, agora vem essa IA e vai querer tirar o meu software daqui. E a ideia não é essa, né, Marcão? Eu acho que, como você falou de maneira bem simplista, a IA vai sentar em cima de um software e ajudar o software, entre aspas, né? É isso. E aí tem questão tipo de engajamento. Se os seus funcionários estão acostumados a usar o software A, se você chega e fala, não vai ser mais o A, vai ser o B que resolve o seu problema. Não é fácil assim. No dia a dia as pessoas se acostumam com o que elas usam. E aí você tem todo um processo de reensinar todo mundo a usar aquele processo específico na empresa. Também é forçar a barra demais. Então, é um ponto importante. Como que eu uno o que eu já tenho com um novo que agrega mais valor? Acho que isso é importante. Então a gente pode mandar um recadinho aqui, sadio, né, para os gerentes de projetos, né, para as pessoas que cuidam hoje em dia de fazer a implementação de um projeto de software dentro de uma empresa, que eles não precisam se preocupar, né? Assim, eu acho que é só mudar um pouquinho a metodologia que eles têm, né, quando eles olharem um software e olharem um algoritmo de inteligência artificial, né? Então, obviamente que hoje com a metodologia ágil, todo mundo faz sprints, faz o faseamento dos seus projetos para fazer a implementação de um monte de coisa. Mas com a IA ela precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Então assim, qual é o recado principal, Marcão, que você por fazer aí o desenvolvimento dos algoritmos, qual o recado que você passa para um gerente de projeto? Tá, eu acho que o mais fácil demonstrar isso com um exemplo prático. Vamos pensar um cenário de um chatbot que eu acho que apesar de ser simples em algumas questões mais técnicas, representa bem a ideia de um processo de IA. Então imagina que eu quero construir internamente, ou para os meus funcionários, para os meus clientes, que seja um chatbot que sei lá, tem 50, 60 habilidades. Ele consegue tirar dúvida, consegue integrar no meu sistema e buscar um relatório, consegue gerar informação nova, ele faz N habilidades. Se você for colocar como objetivo final as 60 habilidades num único projeto, isso não vai funcionar bem. Porque no meio do caminho, cada habilidade tem a sua particularidade que é muito difícil mapear. Eu acho que é mais difícil mapear, quase certeza que é mais difícil mapear do que num software convencional. Porque o comportamento num software é bem padronizado. Não tem segredo, né? É verdade. Entra esse dado, sai esse dado. Na IA, não necessariamente. Então, se você tem o objetivo final, como que eu quebro ele em passos menores? Então, hoje eu vou começar só com a habilidade de responder um oi e um tchau. Eu não sei se você tá ouvindo, mas tem um galo cantando aqui, né? Então, só pra galera não ficar assustada, como eu tô no interior de Minas Gerais, vira e mexe ele vai aparecer nos novos vídeos, tá? Então, acho que esse é importante, porque no meio do caminho, se você coloca os 60 como objetivo final, se alguma coisa, porque apesar de que quem tem domínio consegue entender como a IA funciona e sabe treinar e sabe entender os dados, às vezes você coloca alguma informação de entrada, às vezes você olha um dataset
muito grande, eu vou processar 400 mil documentos. O engenheiro do nosso lado sabe como a IA tem que se comportar, mas ele não olhou os 400 mil para saber se tem algum viés lá dentro, se os documentos estão mal classificados. Então, esses passos, eles acabam gerando problemas se eles não forem levados em consideração. E aí, se você for levar em consideração, o projeto todo não sai. Então, porque você fica pensando só nos problemas. Ah, nossa, se aqui tiver um problema, se ali tiver outro problema, se ali tiver outro, aí também não sai. Então, se você quebra em pedacinhos, eu acho que fica fácil de você ter um entregável, que eu acho que é muito importante numa IA, a pessoa já sentir o resultado que aquilo traz. Aí você dá uma entrega, volta para dentro de casa, agora vamos para o próximo. Entrega, volta para dentro de casa. E além de ter o entregável, você colocar a IA em produção é muito importante. Porque a forma como os usuários usam uma IA é de N maneiras, até porque todo mundo tem a expectativa interna do que é uma inteligência artificial. Cada um, e eu posso falar para você que dentro de uma empresa, cada um olha a IA de um jeito. Exato. É impressionante. Então, num software você consegue limitar. A tela tem 4 botões, ela só faz isso. Na IA, não necessariamente. Então, isso é importante, porque quando você coloca em produção, você percebe como as pessoas querem usar aquilo, como elas estão usando de verdade. E isso é um insumo importante para você fazer, ou retreinar, ou calibrar, mudar a estratégia e tal. Então, acho que ao meu ver até hoje, essa é a principal diferença de tentar conduzir um software de uma IA. Pô, sensacional. Eu acho que essas dicas são boas, né? São importantes para que os gerentes de projetos, né? Inclusive aqueles que estão em transição de carreira, porque a gente sabe que com a metodologia ágil, um monte de coisa, o gerente de projeto vem se moldando, né? Alguns deixaram a área, outros estão pensando se ficam, se vão. Eu acho que essa dica é interessante. Só um último aspecto que eu acho que a gente pode abordar aqui, até para somar um pouquinho, para mais um componente que tem dentro de uma empresa, que é a área comercial, né, Marcão? Quando você fala para uma área comercial sobre uma inteligência artificial, o gerente de projeto fala como é que vai ser o projeto, o cara comercial já fala assim, cara, eu tenho um super poder na minha mão para vender para o meu cliente, atender o cara, e a internet acabou de cair. Sensacional! Marcão? Será que você volta? Não? Tá, então acho que um bom recado para quem vai desenvolver, para quem está acostumado a mexer com software e quer uma IA, o faseamento, eu acho, de como você organiza uma IA, um projeto de IA, é um pouco diferente, porque eu imagino que num desenvolvimento de software é mais fácil você mapear os passo a passo até você chegar no objetivo final, porque o software sempre se comporta de uma maneira bem específica. Se um botão tem que retornar uma nova tela, no software vai ser sempre assim. Já no IA, a gente tem um problema que isso pode variar mesmo quando você tem um planejamento prévio. Então, mesmo, por exemplo, nós aqui, mais técnicos, temos conhecimento de como um projeto, como uma IA se comporta, vamos supor que o projeto específico vai ler 100 mil imagens para reconhecer se é um gato ou um cachorro. No meio dessas 100 mil imagens, pode ter 5 mil imagens de elefante que passou reto, porque ninguém olhou as 100 mil imagens uma a uma. Então, se você não... o seu objetivo ele tem que ser entendido desde o começo, só que o importante é você fasear em etapas menores e entregáveis menores. Acho que o segredo está mais nos entregáveis, porque eles são importantes, primeiro, para você ter primeiro uma primeira impressão do resultado, e colocar isso em produção, que acho que é uma etapa importante, porque as pessoas, os funcionários, por exemplo, da empresa, cada um tem uma expectativa de como aquela IA tem que funcionar internamente. Então, você tentou mapear as possíveis situações, mas sempre tem alguém que vai usar de uma maneira específica, que às vezes não é o objetivo, mas às vezes aquele input pode trazer muito valor para o processo de treinamento e melhoria da IA como um todo. Então, se for pegar, por exemplo, um projeto de chatbot, por exemplo, o chatbot no final vai falar, vai dar mortal para trás, vai fazer tudo. Só que primeiro você tem que focar no bom dia, boa tarde, boa noite. Libera para o cliente valida, você vê que as pessoas não digitam bom dia, boa tarde, boa noite. Aí beleza, fase 2, coloca mais habilidades. E aí esse processo eu acho que faz entrega é mais viável no dia a dia do que no software, não necessariamente precisa ser assim, né?
Acho que você consegue construir um software mais de ponta a ponta e entregar, sei lá, na penúltima fase para o cliente homologar, alguma coisa assim. Show de bola. Eu acho isso legal. E o que você falaria, Marcão, para o pessoal de vendas, né? O pessoal comercial que quando olha um projeto saindo dentro de uma empresa sobre IA e tal, para tentar alinhar um pouco as expectativas que ele tem em relação a isso, né? Aquela cobrança que se fazia em cima de software, né? Quando é que você me entrega, né? Como é que a gente pode passar pro cara, não é software, né, cara? Vai mais leve aí, porque a coisa aqui é outra, né? O que você assim, bem curto pro cara? Cara, isso é um grande problema mesmo. Eu acho que o principal que uma pessoa que está esperando um valor tem que entender que uma IA não é um software e por mais que você tenha a experiência absurda, dificilmente você vai conseguir acertar que, 6 horas por dia eu consigo entregar, em 4 sprints está pronto. Né? Então, igual eu falei, igual a gente comentou durante o vídeo todo, são muitas variáveis que entram no projeto, então acho que o melhor conselho é tente entender que não é um software, é um processo de treinamento que, se for olhar para uma criança, tem criança que pega mais rápido, tem criança que pega mais devagar. Exatamente. Então, né, acho que essa da criança é uma boa analogia. Boa. Cada um tem seu ritmo. Acho que a gente pode trazer algumas crianças aqui para a gente mostrar da mesma idade o que cada um aprendeu e a variação que elas têm. E é a mesma coisa, não é, Marcão? Isso, Tem cenários que você consegue, tem problemas que você consegue falar, não, isso aqui, realmente 3 sprints de 15 dias é suficiente. Tem cenários que, pro nosso lado técnico ficar seguro, eu vou ter que passar 8 sprints, aí fica absurdo. Então, acho que tem que ter uma gordura entre as partes, assim, para entender que, cara, cada criança tem seu ritmo, não tem muito o que fazer. Acho que a gente mandou o recado, vídeo curto aí, 15 minutinhos, vai passar um pouquinho esse vídeo aqui para variar problemas de internet, galo cantando, passarinho, inteligências gerais. Tá difícil, cara, mas a gente não vai deixar de gravar porque eu acho que a gente tá começando a passar um conteúdo bem bacana. Vamos fazer o convite, cara, já vamos fazer, eu acho que aqui, ao vivo, vale o convite. Quem que você comentou, não é ao vivo, né, mas vai ficar gravado no vídeo. Quem que você comentou que a gente poderia trazer, já que a gente falou sobre o gerente de projeto, Marcão? Arthur Castro. Esse é o cara da DataH que coordena todos os projetos de IA passam pela mão dele, e o legal é que ele tem um lado de gerente de projeto de software convencional, e acho que vai ser um bom bate-papo. Ele é o cara que gosta bastante da teoria também, acho que vai ser bem legal. Show. Não tem como ele recusar. Arthur, a bola é contigo, amigo. O convite está feito, espero que você assista. Agora a gente vai se ligar se o pessoal está assistindo ou não, hein, Marcão? Tá? É verdade. Assiste aí, tá bom? Tá feito o convite, provavelmente o próximo convidado vai ser você. Tranquilo? Então, obrigado, galera, mais uma vez. Eu sou Marcelo Noronha, tô com o Marco Aleixo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Turing.